Boa noite a todas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? Eu estou feliz. A crente tem mania de dizer isso quando pega o microfone, né? Estou feliz em estar aqui, mas eu estou mesmo muito feliz em estar aqui. Acho que vir aqui uma vez nós atrasamos porque nós nos perdemos. Fizemos um tour, mas chegamos. Chegamos felizes e vamos dividir, vamos trocar experiências nessa noite. Eu quero agradecer ao pastor Jorge, a gente chama ele de Jorge, depois chama de pastor aqui, né? Costuma, ao pastor Jorge pelo convite. Eu disse para ele no penúltimo dia, eu acho, do nosso ano, pode deixar, problema, que para mim foi uma honra de Deus estudar com o Jorge, aproximar da família, mas eu quero confessar uma coisa aqui. Eu acho que eu vou dar uma cantada. Eu vim aqui pelo convite, pelo prazer, mas em troca de um negócio. Aquele negócio que a senhora faz, muito bom. O bolinho, sabe? Entendeu o mistério? Tô aqui de volta domingo, viu? Eu fui na apresentação do TCC do Jorge só para comer bolinho, gente. Vocês acreditam? Cupcake. Que é muito bom, muito bom. Bom, amadas, a nossa intenção nessa noite não é te convencer, porque é o Espírito Santo que nos convence. Eu também não vou ter a pretensão de dizer que, através do que eu vou ministrar nessa noite, vai mudar a sua vida. Porque a gente sabe que mudança é um lento processo. E que a gente passa a vida inteira mudando, se transformando. Com a ajuda do Espírito Santo, com o ensinamento através da palavra. Mas o processo é de santidade. É dia após dia. E nós vamos trocar algumas experiências aqui nessa noite. Eu quero falar para vocês, mas antes de entrar naquilo que Deus tem colocado, eu quero realmente dizer para vocês, sejam bem-vindas. Quando nós convidamos alguém para estar na nossa casa, e agora eu não vou me sentir a convidada, mas vou me sentir à vontade para dizer, sejam bem-vindas vocês, nós procuramos dar o nosso melhor. E não é eu que vou dar o melhor para você, quem vai te dar o melhor, e é certo, vem do alto para a sua vida. Amém? E eu quero dizer mais uma vez, sejam todas bem-vindas. Porque nós entendemos que eu vou acrescentar na sua vida e você vai acrescentar. Nós vamos agregar valores nessa noite. Nós vamos trocar experiências nessa noite. E nós vamos deixar de ser apenas uma sainha estampada com cabelo liso natural. Eu não entendi o sorriso. Paguei, alisou, é meu, ninguém tem nada a ver com isso. E nós vamos poder dizer umas para as outras o quanto é bom não sermos apenas um cabelo liso, apenas o estereótipo, mas temos história. Eu sou uma história. Ainda não está terminada. Mas eu sou uma história. Com capítulos que eu gostaria de tirar do meu livro. Mas, na verdade, quando a gente medita nesses capítulos que a gente quer apagar, a gente louva o Senhor porque Ele é adubo. É Ele que nos traz crescimento. Não são aqueles capítulos que a gente quer mostrar que traz crescimento. Mas é justamente os capítulos que nós temos vontade de arrancar. Às vezes nós temos vergonha deles. Chegamos diante de Deus, diante do próximo, diante do outro. E até esquecemos que todos nós temos capítulos que dá vontade de arrancar. Todas nós. Mas nós somos uma história, nós somos uma bagagem. E hoje eu vim falar para vocês de expectativas. Frustrações e sonhos. E eu te convido
a se liberar agora. Se você tiver com Bíblia, com bolsa, com sapato apertado, aquela cinta apertada, também estou, viu? Eu não vou ficar mais à vontade para falar algumas coisas, que tem um barão aqui. Daqui a pouco eu esqueço que ele está aqui. E você vai ficar à vontade agora. Se a cadeira estiver apertada, solta. Se tiver com a coluna assim, ó, do lado, fica à vontade, vira a cadeira. Pode, pastor Jorge? Pode. Eu queria que você se sentisse na sala da sua casa. À vontade. Se a sala da sua casa não te põe à vontade, vai para a parte que você quiser lá da sua casa. Mas fique à vontade, tudo bem? Então vamos lá. Sejam bem-vindas mais uma vez. Eu quero fazer 2 perguntas para você. E normalmente todos os chás que eu ministro, palestra, o evento de mulheres, essas 2 perguntas são primordiais quando eu vou fazer o primeiro evento, a primeira vez numa igreja, seja onde for, que eu ainda não ministrei. E eu quero perguntar para você, e gostaria que você participasse, que eu disse que nós vamos agregar. As perguntas que eu vou te fazer, não existe certo ou errado. Eu quero ouvir você, tá bom? E eu quero te fazer uma pergunta. Por que Deus criou você mulher? A primeira, quem vai me dizer? Pense aí, 1 segundo. Por que Deus criou você mulher? Primeiro, quem gostaria de dizer? Não se acanhe, não tem certo nem errado. Por que o homem que respondeu? Vamos ouvir então 5 mulheres, e o Jorge está fora dessa. Tá? Primeiro, quem gostaria de dizer bem alto, por que Deus criou você mulher? Deus te criou para ser feliz. Segunda, Deus te criou para cuidar dele. Você gostou da resposta, né? Ah lá. Terceira, para gerar filhos. Quarta, para ser amada. Quinta, ouvir a disjuntora, vocês estão inibidas? Vou contar para vocês uma coisa. A gente viu 5 mulheres no carro e eu dirigindo atrasada, segurando para não ficar nervosa. De repente, um silêncio. Aí eu falei assim, por que esse silêncio? A minha ficha caiu. Vocês acham por que tinha silêncio no carro? Porque elas estavam no WhatsApp e no Face. Aí eu fiz igual mãe, né? Esqueci que elas são mães. Eu disse assim, eu vou dar uma chance para vocês, eu vou ter que tirar o celular. Na segunda, elas obedeceram. Não, mulher naturalmente fala. E eu quero que vocês se comuniquem. Então já foi dito aqui que mulher, Deus nos criou para ser feliz, Deus nos criou para cuidar do marido, Deus nos criou para ser adjuntora, alguém disse. Deus nos criou para ser amada, Deus nos criou para ser mãe, vamos mais 2. Deus nos criou para mais o quê? Para servir a Deus. E a última, quem se? Para fazer diferença na sociedade. Para amar a Deus. Todas concordam? Alguém gostaria de dizer assim, não concordo não. Queridos, vamos descobrir algumas coisas nessa noite que eu vou mexer com o seu raciocínio. Vou dar um nozinho aí. Tá? Se eu conseguir colocar você para pensar, depois que você sair daquela porta, eu já ganhei a noite. Errado. Errado. Ou, não está errado, só está fora da ordem. Tem alguém aqui que não é casada? Cristiane? Solteira. Pode ir embora, querida. Porque Deus criou você para ter marido e cuidar dele. Está liberada.
alguém aqui que não é mãe? Você, nós duas. Eu também não sou. Vamos embora, querida. Nós estamos dispensadas. Não. Vou te dar um nó no cérebro daqui a pouco. Mas alguém aqui não tem filho? Só eu que não tenho filho? Pastor Jorge, porque se Deus criou para ser mãe, eu não sou, o que eu estou fazendo aqui? Ó? O que você está fazendo aqui? Você percebeu que como mulher, todas as respostas foi para o outro? E agora eu vou te fazer uma pergunta. Como que você pode doar para o outro se você não se ama primeiro? Antes de você ser mãe, o que você tem que fazer? Vocês estão com vergonha? Eu vou responder. Aquilo você faz como mãe ou você faz como mulher? Aquilo que faz bem para a pele, que renova, que dá sorriso, que faz o marido ficar bobo. Aquilo que você faz para ser mãe, você não faz como mãe. Você faz como mulher. Porque o que eu estou dizendo, não está errado ser mãe, ser esposa, cuidar, amar. Até isso é característica nossa. Mas você não percebeu que a resposta está no quadro. Deus te criou para ser mulher. O resto são papéis que você desenvolve. Você desenvolve papéis de ser mãe, de ser esposa, de ser filha, ser nora, ser sogra, de ser tia, de ser prima. Isso são papéis. Só que esses papéis não fazem você. Ou às vezes faz, porque nós vivemos os papéis e esquecemos que atrás dos papéis tem alguém. Com nome, sobrenome e número de identidade. E pior que isso, às vezes só temos a identidade no papel, mas nós estamos sem a nossa identidade. Porque esquecemos que há uma mulher aí, linda, abençoada de Deus, mas que ela é mãe o tempo inteiro. Sinto muito, meu amor. Às vezes é mãe até do marido. Eu recebi no Face agora, me desculpe porque eu também gosto de animal, tá? Mas eu me segurei para não responder. Aqui eu posso falar. Parabéns às mães de cachorro. Se o seu útero é para ser mãe de cachorro, nem vou terminar a frase. Se Deus te fez para ser mãe de marido, seja esposa gostosa, porque é muito bom. Queridas, não está errado ser mulher. Não está errado ser mãe. Só que eu não posso amar o meu marido e viver para ele, e doar para ele, e fazer amor com ele, e cuidar dele, se eu não cuidar de mim primeiro, porque Deus me fez para ser mulher. Deus me fez para ser gostosa. E eu não estou falando de magreza ou de gordura, eu estou falando de ser mulher. Deus me fez para ser sensível. E às vezes sensibilidade não é tom de voz. Não é ser mansa. Sensibilidade também é ter pegada. Às vezes é ter ser bruta. Eu sou, viu? Muito bruta. Não é só. Ser mulher é muito mais do que seus papéis. Porque quando você está com seu marido, você não pode ser a mulher dele. Você tem que ser a mulher dele. Mas ali você não pode ser a mãe. Então são papéis.
E nós esquecemos disso tantas vezes. Queridos, por que o nosso trabalho tem que ser sempre à noite? Porque você não colocou para o marido assim, ó, negócio lá para mim é mais cedo, você cuida dos meninos, viu? Porque você tem que cuidar, deixar já a janta pronta, a casa arrumada, preparar tudo. E aí você chega aqui, você começa a ligar e perguntar se você está preocupado com o relógio, porque o menino ficou em casa. Pai, não fez, não. Comece a pensar nisso. A segunda pergunta que eu quero fazer para você é... Nós vamos falar um pouquinho de autoestima. Não vou te falar a minha idade. E não quero saber a sua. Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? Se você não soubesse quantos anos você tem, você diria que tem a idade que você tem? Responda não. Porque ninguém sabe a sua idade. E eu já quero dizer que a sua autoestima começa com essa resposta. Porque se você tem se cuidado e alguém diz para você, exemplo, menina, você tem 40, mas você tem cara de 35, você está com a autoestima elevada. Está cuidando aí. Está tampando as deficiências da pele com uma basezinha, porque homem não pode. Gente, ontem eu fui num culto, ministrar num culto, e entrou a moça do restaurante, uma senhora, elegantérrima, igual a esposa do pastor Jorge. E ela entrou e eu olhei de novo, eu não resisti. Eu fui lá e falei, quem é você? Ela falou, sou a moça do restaurante. Eu falei, por isso que eu gosto de pregar para mulher. Porque a mulher se transforma. Aí o marido ficou olhando, eu falei, o senhor só pode ficar cheiroso, mais nada. Todo dia o pastor Jorge vai ter aquela cara ali, ó. Agora a mulher dele não. Se ela resolver, que eu não estou falando aqui para ficar, ela fica loira, ela fica ruiva, ela veste preto, ela põe um lenço aqui, ela põe um lenço aqui, ela muda biju, ela põe salto alto, ela põe as... Você é mulher. Se a sua idade está mais do que você tem, nós vamos aprender um pouquinho nessa noite. Como você está no mínimo de igual para igual. Eu tenho 50, pareço com 50, então tá bom. Já deu para pensar um pouquinho no que nós vamos falar nessa noite? Então vamos lá. Pode passar, Beth. Eu quero dizer para você o versículo, palavra, porque aí já não é uma pergunta. Isaías 43, 19 diz assim: eis que faço uma coisa nova. E eu quero declarar nessa noite que o Senhor já está fazendo uma coisa nova em mim e em você, amém? E Ele vai fazer coisas novas na vida dos nossos filhos, meu espiritual, o seu físico, dos seus maridos. E aí você vai chegar em casa, igual o Jorge vai chegar e vai dizer, amor, cuida de mim. Ela vai dizer, me amando, estou pronta. E algumas mais ousadas vão dizer, bem quente que hoje eu estou fervendo. Porque quem se ama, primeiro ama o outro. Só que o nosso amor é sempre exagerado. Porque mulher é assim. Homem fala, eu te amo, se eu te amo. Que te amo. Nós não, amor, eu te amo, meu bem. Não é assim? Todas as vezes eu falava com meu marido assim, meu bem, fala que me ama. Ele dizia, eu te amo. Eu falei, eu também. Um dia cansei. Acordei de manhã, olhei naquele rostinho fofo, disse, eu também. E ele falou, eu também o quê? Eu falei, eu ouvi você me dizendo que me ama, eu estou dizendo, eu também te amo. Pegou. Agora eu não falo, nem espero, eu também. E virou, todo mundo fala eu também para os maridos, né? Vamos entender Deus, porque Ele tem coisas novas para nós essa noite. Então nós vamos falar um pouquinho sobre expectativa. O que é expectativa? O que a palavra expectativa significa? São desejos e sentimentos depositados no ser humano. Esperança que eu coloco no outro, esperando que o outro venha satisfazer as minhas expectativas.
E antes de entrar na expectativa, vamos tirar o pastor, vamos ficar só de mulher para mulher? Sem ser Marisa, mas de mulher para mulher? Então vamos. Andréia, por que você vê que essa mudança? Porque eu gosto de pregar assim. Gosto de falar assim. Queridas, quando nós somos geradas, quando a minha mãe foi mulher e não foi mãe, estava lá com meu pai, se amando, se entregando, eu vi do fruto de amor. Pelo menos a parte da minha mãe eu posso garantir, né? E quando eu nasci, 23 de janeiro, não vou falar o ano, vocês estão curiosos, né? 23 de janeiro de um ano qualquer, eu nasci. E quando eu nasci, eu quero simbolizar o nosso nascimento, o seu e o meu. Fala para você, eu nasci dia tal. Fala. Agora você imagina você nascendo lá. Todo mundo, mãe, é uma menina. Você era uma necessaire. Nasce uma necessaire. Sabe o que tem aqui dentro dessa necessaire? Nada. É uma malinha com alça. É uma menina que está vazia nas suas emoções, está vazia no seu sentimento, não entende muita coisa ou nada. Alguns autores dizem que entende, outros dizem que não entende, que já tem uma concepção ali. Estudamos, quase morreu nessa ludoterapia para aprender isso e saímos de lá sem saber. Mas uma coisa é certa. Você acabou de nascer, eu acabei de nascer, 23 de janeiro de um ano qualquer. E aí minha mãe começou a me amamentar, a sua, a cuidar de você, trocar a fraldinha. Os meses foi passando. A sua necessidade foi sendo colocada coisas dentro dela. Coisas que você não tinha consciência. Coisas que você nem sabe que foi colocado. Foi colocado dentro dela valores. Eu gostaria muito de dizer que só foi colocado dentro dessa necessaire valores positivos. Mas não é verdade. Porque a vida é vida. Foram colocados valores dentro de você, necessaire. Valores negativos e positivos que estão ainda na sua vida. Nós vamos chegar lá. E que aqui dentro começou você. Um pouco do seu pai, um pouco da sua mãe, um pouco do seu contexto social. Você começa a andar, você começa para a escolinha, você começa a conviver com as crianças. Você começa a conviver com professores que vão te formando, com o seu meio, com a sua cidade, com a sua cultura. E eu comecei a pensar nisso, e a sua necessaire começa a encher. E às vezes você é aquela criança mais tímida, e alguém acha que você é boba, não sabe nem falar. Outras são crianças mais atiradas, mais extravagantes, assanhada. Quantas palavras nós recebemos quando nós nascemos? Quantos toques ou falta de toque nós recebemos ou deixamos de receber? Mas tudo que nós recebemos, seja bom ou seja ruim, está aqui. Está aqui dentro. E a sua malinha começa a encher. A sua necessaire começa a encher e você começa a crescer. E hoje eu fui procurar um pouquinho da minha história, porque para não ficar só na teoria. E eu fui buscar. Olha aquela fotinha ali, sou eu. Olha que bonitinha, gente, por favor. E quando eu olhei para aquela foto, que ainda era com 10 anos,
ainda estava na minha necessaire. Estou sorrindo ali, não estou? Está bonitinha. Vou contar para vocês por que eu tirei aquela foto. Eu tinha 10 anos. Eu só fui saber esses dias que a minha mãe teve aí, depois eu conto a minha idade. Ela disse para mim que no dia que ela soube que eu estava grávida, que ela estava grávida, foi o dia que ela recebeu uma carta da amante do meu pai. Numa mão tinha um atestado, tá grávida. Na outra mão tinha uma caixa de carta do meu pai, que 2 anos eu vim em casa. Assim teve a notícia que a Andréia nasceu. A minha mãe foi na farmácia e comprou remédios para me abortar. Mas não é porque ela não queria. Ela não sabia nem mais se ela ia ter marido. Ela narrou isso para mim. E aquele remédio não resolveu nada, quase a matou. Mas o Senhor estava fazendo uma coisa nova. Com nome e sobrenome, Lúcia Andréia Gomes de Souza Silveira. O seu também. Eu nasci, meu pai não estava em casa. Éramos 6 irmãos comigo. Depois veio mais um, quando eu tinha 10 anos. Na minha cidade, pequenininha, não tinha colégio particular. Era um lugar de muito fazendeiro e os pobres estudavam com os ricos. Então, minha sala tinha muita gente rica. E a mais perrengue da sala era eu mesmo. Gente, eu tenho um negócio que eu não... Essa semana eu ouvi uma música, os mais antigos vão lembrar. Ó, a abelha rainha faz de mim, não tem aquela música do Mel? E eu ouvi essa música com meu marido e falei assim, nossa, parece que eu estou vendo a cena, eu com uns 8 anos, saindo de shortinho e de camiseta, com chinelinha baiana trocada, as correias, pegando uma sacola de arroz, colocando os cadernos, e a gente tinha meio pão em casa, e eu levava na escola, porque os ricos tinham merenda e eu não tinha. Então eu saía com aquele rádio chiano, até a escola cantando a abelha rainha, faz de mim, eu falei, tem mel nenhum aqui, gente. Só tem fel nessa vida, e eu só tinha 8 anos. A necessaire. Não tem como fugir disso. Eu nem sabia. Então vou contar para vocês. Aquela foto ali, a gente tinha que sobreviver de alguma forma. Todas nós. E eles brincavam na escola de queimado. E eu cheguei para pedir para brincar. Porque sabe, porque eu não tinha dinheiro. Então eu jogava, eu era magricela. E eu jogava e trocava. O time que eu ia e ganhava por merenda. E naquele dia eles não deixaram eu brincar. E eu falei, vocês não deixam não. Vazinha. Mecanismo de defesa para sobreviver. Peguei aquela... Na hora que eles jogaram a queimada, eu peguei a queimada. Eu era rápida. Zum, no meio do mato. Saiu aquela arranca de gente para me bater. Me pegar. E eu vazei numa sala. Eles estavam tirando essa foto e eu sentei. Não tinha dinheiro para pagar a foto. Mas uma coisa era certa, eles diziam, eu te pego, pega não, pega não. Pegaram nada. Tá ali a foto, esse sorriso amarelo, de medo de apanhar da mãe, porque eu fiz uma conta que eu não pedi, e dos meninos que eu joguei a coisa fora. Tá aqui na minha necessaire. O que tem dentro da sua necessaire? Como mulher, como filha? O que está na sua história? Porque os anos passam. Ali eu tinha 8, 9, 10. Me tornei uma adolescente. E você? Só que eu queria abandonar isso aqui, gente. Eu queria tirar o que está aqui. De não ter tido pai que cuidasse. Da minha mãe que trabalhava demais. A vergonha dos outros. A professora dizendo para mim, você não sente frio? Cadê sua blusa? Não, eu não sinto frio, eu tremendo. Eu queria não precisar carregar na minha necessaire que eu batia por causa de merenda. Eu encontrei em Taubaté um menino que estudou comigo, que eu batia nele. E ele falava, eu tinha medo de você, menina. Eu falei, cresci. Mas está lá. E aí eu me tornei cheia de expectativa que eu iria crescer.
A necessaire vem para dentro de uma bolsa. Aquela lá está aqui dentro. Porque tudo que eu vivi lá e você viveu lá, que você recebeu, seja bom ou ruim, agora você é uma adolescente. Mas a necessaire está aqui dentro. Mas o peso da juventude está aqui dentro. Está formando você. E são palavras que ou te trazem muitos benefícios, ou são palavras que estão te destruindo até hoje. Porque tem coisas que nós ouvimos, você não vai dar em nada. Ah, você não tem futuro. São coisas que nós falamos. E nós sabemos o quanto nós estamos acrescentando na vida dos filhos. Tem hora que começa a pesar, né? E aí você pega essa coisa aqui, que ela está vazia, só com a necessaire, você até dá um jeito para ela nas costas. E carrega. Não, eu nasci para vencer. Jesus é comigo. Estou pronta. Mas não esvaziou, não, a necessaire continua aqui. E aí você vai para o 16, você vai para o 17, você vai para o 18. E quando você se vê como mulher formada, você começa a criar expectativa. E a necessaire está aqui. Dentro da mochila. As expectativas começam. Quando eu casar, quando eu arranjar um emprego, expectativa. Quando eu for mãe, eu nasci para ser mãe. Vou ser mãe. E vai enchendo, pega tudo que está na necessaire, põe dentro da mochila e continua enchendo a mochila. Expectativa. Expectativa. E aí você acha o príncipe. Mas ele é um sapo, mas você cria expectativa que ele é um príncipe. E tem uns que é um sapo boi, mas a gente não percebe. A gente entende que ele é um príncipe, porque a gente quer ver que ele é um príncipe. E cada um tem uma percepção. E aí você vai criando expectativa. E aquele dia lindo chegou e você faz um enxoval. E você casa, só tem uma aqui que ainda não casou. E vai transbordando e vai enchendo. E agora você está lá no altar, aquele vestido lindo. Algumas atropeladas pelo amor, umas grávidas, outras não. Não importa isso. O que importa é que você criou expectativa. E só bobas. Afinal, você está amando. Não é que eu vou olhar coisas ruins. Tem coisa melhor do que você beijar um homem que você ama? Tem coisa melhor, gente, que aquele batimento cardíaco que estava na gente? E a gente não vê a hora que a gente está nervosa falando e pega no telefone. Oi. Oi, meu amor. Tudo bem? Não é assim? Ou isso é só comigo? Isso é conosco. E a gente casa. E o que eu acabei de ler que é expectativa? É esperar do outro aquilo que eu desejo. Só que a gente começa a conviver e não é que eles não são príncipes. É que a gente colocou expectativa de mais um homem e de menos em nós. E a gente começa a diminuir para o outro crescer. Diminuir para o outro crescer. Diminuir, amando demais e deixando de se amar. E mesmo que o marido, ele não cresça tanto, você diminui demais. E agora, Senhor? Agora que eu já casei, como que esse homem não olha mais para mim? Não é que ele não olha, é que você acha que ele tem que olhar o tempo inteiro. E aí você vai colocando frustração aqui dentro da sua mochila. E aí vem o filho. E a salvação do casamento chegou. Porque toda mulher quer ser mãe. E quando eu digo que eu não falo isso e não quero, as pessoas não entendem. Queridos, como é que você pode desejar comer aquilo que você nunca comeu? Como é que eu vou saber o paladar de uma comida que eu nunca comi? Eu não sou mãe. Como é que eu vou ficar o dia inteiro, noite inteira pensando nisso? Estou com meu marido e eu tenho que pensar, em vez de curtir ele, estou pensando em filho. Se eu não sei o que é ser mãe.
Não, eu não vivo isso. Vivo, pastor Jorge? Não. Se o Senhor quiser me dar, amém. Se Ele não quiser me dar, amém. Tantas sofrem, eu não sofro. Agora, para ser aceito, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sofrer. Porque é quase... Quem é mãe não se conforma quando eu digo, não, se Deus me der, amém. Se não der, amém também. Mas como assim? Como assim? Não tem como assim. E você começa a encher de expectativa. E para resumir isso, seu filho nasce. E você começa a transferir para ele todo o desejo da sua vida. Todas as ansiedades que você tem. Esperando que esse filho, quando ele crescer, ele vai ser aquele baita filho, na sua visão, que vai satisfazer você. Só que você esquece que é expectativa, porque seu filho é individual, igual você, único, com características únicas, do jeito dele. Se você gosta de amarelo, você quer pôr amarelo nele, mas ele gosta de azul. Mas você criou expectativa e encheu a mochila. Só que agora não tem como tirar só a expectativa do filho. Vem a necessaire, a mochila, a mulher, a mãe, daqui a pouco a avó. E fica pesado demais esse negócio aqui. E em vez de você andar de cabeça erguida, começa o peso a te pôr olhando só para baixo, porque tem peso demais. E você não consegue nem mais ver que o autor da sua fé está em cima e não está embaixo. E você não consegue ver que expectativa é diferente de esperança. Porque a Bíblia diz que a nossa esperança tem que ser posta no Senhor. Esse não nos decepciona. Esse não nos frustra. E o homem também, às vezes, nem o filho também não, é que a gente quer demais. Por quê? Porque ele é a sua vida, que você deixou de ter vida própria. E aonde está a autoestima de quem vive a vida do outro? E pesou demais. Está doendo as costas. Está doendo a coluna. Está doendo para caminhar. Está doendo para fazer as tarefas que faziam antes. Mas não tem como tirar das costas. Aí, a idade chegou. A dor também. E nós viramos uma mala que alguém tem que carregar. E normalmente não é uma mala com rodinha, não. É uma mala sem rodinha. Porque é uma mala pesada. Porque a infância foi frustrada. Porque a adolescência não foi fácil. E também a expectativa do casamento teve coisas que te decepcionou. E vem o filho. E você começa a ser uma mala para ser puxada. E Deus não te fez para ser puxada. Deus te fez para ser cabeça e não cauda. Você foi criada para andar por cima e não por baixo. A única pessoa que aproximou de Jesus por baixo para ser curada, ela saiu por cima e abriu a multidão para ela passar curada. Só que agora você começa a puxar e dá um jeitinho. Tá pesado, mas agora tem uma rodinha. Ah, com a rodinha ficou mais fácil, mas está lá dentro. Tudo continua lá dentro, mas com a rodinha tá mais fácil, ó. Até para correr. Mas a rodinha não é eterna, ela vai quebrar. E quanto mais peso, porque agora chegou a idade dos 40, dos 30, dos 40, dos 50 ou mais... E já está pesando, não dá mais para puxar, querido. E aí você quer que o filho puxe uma mala sem alça. E aí você quer que o neto puxe uma mala sem alça. E aí você devolve. Eu larguei tudo para cuidar de você e você não cuida de mim. Eu troquei minha vida para viver sua vida. E se os filhos pudessem responder sem saber que eles não estão sendo agressivos, eu diria: mãe, eu não te pedi isso. Se a senhora tivesse vivido mais um pouco para a senhora, talvez ela tivesse até acertado mais. Porque a senhora é única. É joia rara. É o melhor de Deus.
Deus te fez imagem e semelhança dele. Te fez gostosa, abençoada, com coração grande, cheio de talento. Não é para depender do homem, é para depender de Deus e de si. Eu e você. O que tem aí dentro? Eu estou disposta, junto com vocês, a abrir a minha necessaire, a abrir a minha mochila, a abrir a minha mala. E falar, Senhor, pode curar o resto. Eu nunca tinha pensado numa coisa, pastor Jorge. Minha mãe me falou agora na formatura. Quando ela contou toda essa história detalhada para mim, da carta, ela falou assim, filha, talvez essa questão que você não liga muito de ser filha, de ser mãe, é porque eu não te queria. E talvez isso esteja dentro de você inconsciente. A minha mãe, 73 anos, precisou estudar, fazer uma faculdade para falar isso. Eu falei, mãe, faz sentido, vou orar isto. Pode passar, Beth. Um sorriso amarelo não é verdade. A pose não é verdade. Eu quero convidar você a aliviar a sua bagagem. Olha essa mala. Não dá para fechar. Tem tanta coisa aí dentro que não dá para fechar. Só que tem uma coisa, queridos. Quando nós vamos fazer uma viagem, eu faço a mala do esposo, você faz a mala dos filhos, do marido, de todo mundo. Qual é a última mala que você faz? Alguém tem coragem de dizer? Só que quando você sai para viajar, você já pensou em todos os detalhes. Se fizer frio, o menino vai usar isso aqui, o tênis, para de dia, para de noite, para de tarde. Tudo você já pensou. Aí o marido já está pondo as malas. Bem, eu estou arrumando a minha. Bem, só um minuto, bem. Eu já estou indo bem. Aí você pega a sua, põe. Quando você chega no carro, voltou isso. Oh, bem, já pôs coisa demais. Vai você sem a sua e as deles completa. Quando você chega lá, você percebe que você pôs tudo errado. Porque você dedicou tempo para o filho, para o marido, arrumando a mala da vida dele. Mas não teve tempo para olhar as suas necessidades da viagem. E a vida é uma viagem. Eu quero te convidar nessa noite a olhar para a sua bagagem. Como eu vou olhar para mim. Porque tem coisas na sua bagagem que você está levando. Já era para ter sido tirado da mala há muito tempo. Tem coisas que você colocou que são necessárias, que são os seus adubos. Que você não pode ter vergonha do que está na sua mala. Mas tem coisas que colocaram na sua mala e não deram o direito de você optar. Porque na pressa, isso aqui tá bom, você tem coisa demais. Mas você sabia que ia fazer falta. Eu estou falando da sua mala emocional. Eu vou te convidar, se você quiser, aliviar a sua bagagem hoje. A olhar para ela, tem que ter coragem. Porque para mexer na bagagem, você vai descobrir que tinha coisas que você sofreu tanto sem valer a pena. Mas depois que você mexer, arrancar tudo e abrir a mala, desfazer, sabe o que você vai descobrir? Que tem espaço para coisas novas e modernas. E você não vai acreditar que você pôs tanta roupa desnecessária, fora de moda, que está apertada. Porque não é assim? Eu vou levar essa mala aqui, minha vida. Isso aqui eu não preciso não, mas se um dia eu emagrecer. Isso aqui eu não preciso não, mas se eu engordar. Passa 10 anos aquele guarda-roupa lotado, achando que tem. E não tem. Porque o que tem lá não serve para mais nada. Já até passou de moda. E não deu para quem precisava dar, para abrir para coisas novas. É por isso que eu queria usar bem coisas simples para você nessa noite, porque eu estou falando do nosso dia a dia. Você quer abrir a sua bagagem? Quer mexer mesmo?
Tem que ter coragem. Outro dia eu ministrei num evento, a Beth estava lá. O guarda-roupa emocional da mulher. Ou você abre ele, uma hora a porta abre, joga tudo em cima de você. E quando você olha para o quarto, está tudo no chão. Aí tem que ter coragem. Outra vez eu falo disso. Eu estou disposta a abrir a mala e deixá-la vazia. E olhar para ela. E falar, olha aqui. Não vou ter vergonha de encarar, não. Vou ter vergonha de dizer para as minhas vergonhas, chegou a hora. Não vou ter vergonha de dizer, nem a mala estou querendo mais. Porque se preciso for, eu vou voltar lá na necessaire. Vou voltar emocionalmente lá na minha mochila. E vou voltar emocionalmente lá na minha mala. Mas eu vou fazer uma história diferente. Porque a promessa do Senhor, eu vou fazer uma coisa nova. Pode passar, vai pensando aí. Vê se às vezes você está assim. Já leu? Pode passar, Beth. Eu já falei disso. O que nós podemos fazer para mudar o passado, queridos? A não ser perdoar os nossos erros e de quem cometeu. Como que eu posso aliviar a bagagem do meu passado? Eis que as coisas velhas se passaram. Eu vou consertar com quem tiver que consertar. Vou pedir perdão para quem tiver que consertar. Mas a partir de hoje eu vou decidir a não puxar mais a mala que eu não estou aguentando. Quantas decepções. Eu ministrei outro dia num evento. E eu falei algumas coisas da minha história. E como nós não podemos mexer no passado, a não ser para resolver, mas não para ficar vivendo. Porque não temos como mudar, gente. Tem como voltar lá na barriga da minha mãe? O dia que ela recebeu aquela carta lá, nascimento que Jesus falou de Nicodemos é outro. E eu ministrei cura. E uns 15 dias atrás eu fui nessa igreja, que eu ministrei umas 100 e poucas mulheres. E uma moça bem obesa. Ela deve ter beirando uns 180 quilos, pastor Jorge. E eu me lembro muito bem dela, porque ela chorava o tempo inteiro que eu estava ministrando. E quando foi agora, ela me chamou depois do culto e disse, pastora, posso falar com você um minuto? Eu falei, pode. A senhora está vendo essas lágrimas aqui? Não é de tristeza, não. Porque naquele dia eu abri a minha bagagem. O estupro que eu tive na minha infância, eu liberei cura. E hoje eu posso falar, e ela sorria. Eu estou curada e vou curar meu corpo da violência que eu sofri. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. O que nos prende na nossa necessária entupida de coisas? Culpa. Se eu não tivesse feito assim, se eu não tivesse desobedecido a minha mãe, bem que alguém me avisou, se eu não tivesse falado, se é tanto se, que você não vive o de hoje, tanto mais, é tanto mais, que a gente coloca em cima de nós, que a gente até alivia um pouco, daqui a pouco a gente pega tudo de novo. Jesus não falou isso conosco. Ele diz, eu estou fazendo coisas novas. Se ainda há culpa que você não confessou, confesse, deixa, alcança misericórdia. E se você já confessou e está sentindo culpa, faz para trás de mim, Satanás, porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Identificou aí dentro algumas coisas? Você
conseguiu, nesse pouco, eu já estou terminando, nesse pouco período que nós conversamos, lembrar de algumas coisas, porque hoje, montando isso, eu lembrei de tantas coisas, de tantos momentos, de tantas fragilidades, que a gente passaria a noite aqui falando. Identifique e resolva os seus conflitos internos para você ir e não ficar parada, estática. Não. O Senhor te disse assim: conhece e prossiga em conhecer. Conheça a verdade e ela te liberta. Faça a sua parte, que é de Deus, já foi feita, já enviou o Filho e te dá vitória. Seu passado, ele só serve para trazer culpa, remorso e te castrar. Uma mulher que é castrada, ela não gera mais. Não tem mais filho. O seu passado te castra. Te interrompe de ter vida, de gerar vida, de produzir vida. Vamos mexer lá, vamos. Vamos. Estou encerrando, viu? Vamos para a palavra. Sabe como que a gente alivia as nossas bagagens? Confessando, ó. Para quem, nos dias de hoje, até está complicado ver esse versículo, mas aqui só tem mulher santa. Hoje meu marido falou uma coisa, orando, ele disse assim: Senhor, meu casamento não é perfeito, mas ele é saudável. Eu parei de orar e eu notei. Falei, que coisa linda. Aqui não tem mulheres perfeitas, mas tem mulheres saudáveis. E se até tiver mulheres doentes, o Senhor vai derramar o bálsamo de Gileade hoje, hein? Vai remover as feridas e vai te dar vida e vida em abundância. Mas tem que ter coragem. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para que sejam curados. Por isso que eu te perguntei, está disposto? Porque eu vou orar por você. E eu disse no começo que nós viemos aqui para agregar. E você vai orar por mim. E se nós confessarmos e deixarmos, nós vamos ser curados. Porque a sua boca é profética, a minha também é. Quer mais palavra? Provérbios 31, 26 diz assim: reveste-te de força e dignidade, sorri diante do futuro. Reveste-se, para de estar lamentando, de chorar. Chorar, não estou dizendo que você é proibido de chorar não, viu? Porque a Bíblia, hoje em dia nem chorar a gente pode mais, porque é sinal de fraqueza. A Bíblia diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados, é promessa. O que você não pode viver uma vida de lamentação, mas de choro, apresenta a sua derramanda, faz o coração quebrantado, chore bastante e receba o consolo, porque vem do alto. Nós não podemos ter o direito nem de sentir medo. Aonde que está isso na Bíblia? Sabe o que é o medo? É um sentimento nato do ser humano. Sabe por que a gente não morre afogado? Porque eu tenho medo. Por que eu não pulo da laje? Porque eu tenho medo. É uma defesa que nosso organismo tem para nos livrar. Eu não posso ter medo. Oh, querido, o problema não é ter medo. O problema é deixar o medo me vencer. Então, vai. E se der medo, vai com medo mesmo. Mas abre a bagagem e vai. Porque o Senhor é contigo. Olha lá. É Bíblia, viu? Só é uma tradução não, mas é Bíblia. Você será chamada aquela que Deus ama. Mulher que Deus não abandonou. Não esqueça de fazer isto. Porque se você, bagagem é colocada na nossa viagem, na nossa mala, todos os dias. Por isso não vira o sol. Não deixa o dia acabar sem fazer uma faxina. Está terminando o dia? Senhor, eu vou ver o que o meu filho colocou aqui, que eu não sou uma boa mãe. Eu sou uma boa mãe. Tirei da bagagem.
Eu falei pro meu filho que não vai dar em nada. Estou arrependida. Filho, vem cá, meu filho, me perdoa, porque a minha boca tem poder. Eu quero dizer para você que você vai ser uma bênção, um instrumento bem sucedido, porque o diabo não vai usufruir da minha boca. Tira a bagagem. O marido não olhou para você do jeito que devia olhar. E de manhã doeu. E aí ele ainda vem assanhadinho ainda. Quando for de noite, você fala assim: Senhor, oh Senhor, a minha bagagem está cheia de mágoa. Porque, Senhor, Ele está querendo. Mas Ele me magoou. Senhor, me cure agora, porque eu vou arrancar minha bagagem. E vou dizer para Ele: pode vir, porque quem me cura é o Senhor. Entende? Entende? Pode passar, Beth. Não temas, homem muito amado, porque o Senhor é contigo. Olha, assim diz o Senhor: pare de chorar, enxugue suas lágrimas. Há esperança para o teu futuro, porque Ele dará um futuro alegre, cheio de paz. Não será frustrada a tua esperança. Reveste de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Gente, isso é Bíblia. Isso não é autoajuda, não. Isso é Bíblia. Isso é boca de Deus. Isso é palavra. E se você entendeu mesmo, eu vou ler de novo e você vai dando um amém aí, tá? Amém significa no original: Deus é rei fiel, Deus é rei fiel, Deus é rei fiel. Toda vez que você falar amém, você fala: Deus é rei fiel. Assim diz o Senhor. Não é a Andreia e nem o Jorge, é o Senhor. Pare de chorar, enxugue as suas lágrimas. Há esperança para o teu futuro. Porque Ele dará, o Senhor que está dizendo, um futuro alegre e cheio de paz. Não será frustrada a tua esperança. Reveste de força e dignidade. Sorri. E olhe para o futuro e diga: estou indo em busca de você. Porque grandes coisas estão por vir. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Porque na verdade, a gente diz isso, mas não é verdade. Grandes coisas não estão por vir. Grandes coisas não vão acontecer. Grandes coisas já aconteceu. E o melhor de Deus já veio. Jesus, aquele que te cura, que te abençoa, que te perdoa, que tira a culpa e te diz assim: eu enviei um consolador, que estou contigo todos os dias e vou abençoar o seu presente e o seu futuro e o seu passado. Não vou lembrar. Se eu trouxer memória para ser adubo. Está entendendo? Alguém vai lá e volte aquele som lá, que só me ajuda a equilibrar minha voz, por favor. Está entendendo? Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. 5 minutos. Queridas, às vezes é fácil olhar para quem está do outro lado. Eu não sei quem é essa moça linda, não sei o nome, não sei nada. Elegantérrima, toda combinada. Brinco combinando com vestido dourado, amei. Nossa, esse negócio é chique mesmo. Ai, poderosa. Mas sabe quem sabe a história dela? Ela. Sabe quem sabe as noites que ela não dorme? Ela. A sua. Professor Jorge, tem como pôr o trenzinho lá em cima, não? O somzinho lá em cima, que ele acabou. E que ele me ajuda a equilibrar minha voz. Por isso que eu uso, porque eu falo alto e agitada. E aí é diferente de pregação. Então eu ponho o som para me ajudar. Mulher tem jeito para tudo, né? Obrigado, querido. Queridas, um pouquinho da minha história até a minha bolsa vocês entenderam. Eu me converti aos 14 anos de idade. Sou mineira, numa cidadezinha deste tamanhozinho. Fui criada sem pai, mesmo tendo pai. Meu pai ficava fora, desencajando em ano, e olha lá. E me converti aos 14. Fui batizado com o Espírito Santo com 15. Aos 20 anos, conheci um rapaz. E me casei. Presidente dos jovens. Casei com aquele jovem. 6 meses de namoro. Na igreja. Aprontei, não. Entrei na igreja de véu grinaldo. Vestido branco, buquê. Cheia de expectativa. Cheia de expectativa.
e mais cheia de expectativa. Como se você. E eu não vou nem entrar em detalhes, porque eu não quero falar nem dele e nem do passado. Esse casamento turbulento, com um pouquinho de cada coisa que vocês imaginaram, durou 12 anos. E teve algo fundamental assim. Por que eu estou tendo cuidado? Porque eu não quero denegrir ninguém para sensibilizar o seu coração, porque eu não preciso disso. Porque do outro lado eu tenho uma outra família também. E eu preciso respeitar a história do meu passado, mesmo que sirva para a dor. Porque ela me faz crescer hoje, ser bênção hoje. E quando eu fiz 12 anos de casado, morando aqui em Taubaté, nós nos separamos. Motivo gravíssimo, mas não vem ao caso. Isso que você quiser. Nos separamos. Eu dirigi uma igreja aqui. 24 anos do mesmo ministério. É a sede na minha cidade. E eu dirigia, ajudava, trabalho na rádio, ciclo de oração, tarde da bênção, tudo. Mas eu me separei. Fui tirado tudo. As minhas agendas, todas canceladas. Eu não prego hoje a metade do que eu pregava antes. Trabalho de mulheres, eu fui abandonada, não podia. Mulheres da igreja, aproximar de mim com o marido da igreja, não podia. Orar na fila, só para as mulheres e os jovens e crianças. Um dia eu estava na porta da igreja lá em Minas, eu fazendo uma campanha no monte com as mulheres, porque eu não podia ir para a igreja pregar, nem cantar, nem nada. Eu não canto mesmo, mas orar. E uma mulher chegou perto de mim, uma irmã, que eu ajudei muito, graças a Deus por ela. E ela disse assim, está indo para o monte, né, irmã? Vai mesmo, você deve estar igual lagartixa subindo na parede. Pergunta quantas visitas eu tive. 7 anos que eu fiquei sozinha. Lá na minha terra e aqui. Nenhuma. Só de irmãos de outros ministérios que vinham para visitar e para curar as feridas. 7 anos. E no final de 2008, eu estava morando lá no Barreiro, numa chácara de favor. Eu tinha alugado, uns meses antes, eu trabalhava fazendo faxina para me pagar minhas contas, porque eu não tinha marido, não tinha dinheiro, não tinha renda, não tinha casa. Eu morava numa kitnet ali perto do Ibis. Era um quartinho que o pastor Benê, ele com a esposa me ajudou a ficar naquele quartinho. Eu pagava um pouco, com mais 3 moças, e eu tinha um sofá-cama, porque ou eu comprava o colchão, ou eu comprava a cama. E a coberta e o travesseiro eu tinha ganhado. Então eu optei por um sofá que de dia era sofá e à noite abria. Tinha um guarda-roupinha da próprio quartinho. E ali eu morei. Depois eu recebi uma chácara para morar. E eu tinha um carrinho de pastel ali na Independência. E lá naquele pastel, 4 meses trabalhando, porque o meu sonho era tirar carta. Então eu falei, vou trabalhar um extra vendendo pastel. Os dados iam lá, queridos. Missionário, Deus mandou você não ficar aqui. Deus mandou eu trabalhar, meu filho. Ser pesado para ninguém, não. 4 meses. Deus lacrou as portas, não vendia um pastel. Cheguei um dia, briguei com Deus e falei, Senhor, se o Senhor está querendo mesmo que eu venda o meu carrinho, vou pedir tanto nele. É mais do que é. Quero ver. 7 horas da manhã, do outro dia, ele estava vendido à vista. Aí eu entendi. Cedi. Fui lá para a chácara. Ganhei uma chácara no Barreiro para morar, do irmão Manuel, esposa dele que me ofereceu, cuidava da chácara, morava, pagava água nem luz. E lá eu vivi pela fé 2 anos e 3 meses. O que é isto? É isso mesmo. Para calçar, para vestir, para pintar cabelo, tudo. Deus mandava lá, 6 quilômetros do centro.
No final de 2008, recebi uma proposta para ir para Minas, para voltar para a sede. E eu estava num dia de chuva, com mais 4 irmãos, na estrada do Barreiro, em frente a uma padaria. Parou um carro. Desceu um pastor desse tamanhozinho assim, igual a pipoquinha. Assim diz o Senhor: não tire o teu pé deste lugar, porque aqui nessa cidade, o que eu tinha, já tinha ido para Minas, viu? Vou te dar nome, sobrenome, uma aliança no dedo, e só sairá daquele lugar para onde eu vou te mandar, porque a partir de hoje quem comanda o teu ministério sou eu, e ninguém vai usufruir do dom que eu te dei. Oh, queridos, em frente a uma padaria cheia de homens, dia de jogo, no sábado à tarde, é na reteté de Jeová. Quis nem saber. Liguei para Minas e disse assim: volta com as minhas coisas eram roupa e calçado. Volta. A minha casa tinha meio quilo de arroz, meio quilo de feijão, meio quilo de macarrão e um pacote de biscoito, água e sal. Eu disse: Deus, agora é hora, hein? Porque agora o Senhor vai ter que cuidar. E eu sei que o Senhor cuida. Mais um ano se passou. E eu fui pregar, queridos, na véspera, antes desse ano passar, numa concessionária. Era uma quinta-feira antes de eu ir embora. Isso aconteceu no sábado. E quando eu entrei naquela concessionária, na quinta pós, isso que aconteceu, e Deus usava o pastor e dizia assim: vou te usar nessa cidade, e vou te dar a chave de um carro vermelho para tu fazeres a obra aqui. Eu olhei para mim mesmo chorando e pensei: Deus, sou perua mesmo. Um carro vermelho. Eu lembro disso, gente. Eu tinha uma bicicleta sem marcha, que eu subia e descia fazendo visitas. Era assim, meninas? Elas são minhas ovelhas, viu? E aí, eu fiquei na casa, fui lá, pedi de volta a chácara para morar, e fui pregar nessa concessionária com um irmão que me chamaram. Quando eu terminei de pregar, o irmão disse assim: missionária, Deus manda te dizer que a sua bênção está dentro deste lugar. Querido, sabe o que eu fiz? Carro vermelho, tomo posse. Carro vermelho, eu tomo posse. Onde tem um carro vermelho na 9 de julho, na concessionária? Eu punha a mão, quero nem saber, dinheiro não tem. Deus manda tomar posse, carro vermelho. Estou na concessionária, não aconteceu nada. Um ano depois, 29 de outubro de 2008, meia-noite, meu telefone tocou. Era um varão. Meia-noite. 00:01, porque já era um novo dia, mesmo não tendo sol. O dia já era novo. Parece que as coisas não mudaram, mas Deus não precisa de sol para mostrar que é dia novo, Ele só precisa mudar o relógio dele. Aquele irmão disse para mim: missionário, você está acordada? Eu falei: pode falar, irmão, é oração? Eu estou te ligando para te informar que eu estava no monte orando, e Deus falou comigo que ia me dar uma joia rara. E essa noite, Ele me acordou e disse para mim o nome da minha joia rara. É Andréia. E eu estou ligando para te informar que eu vou casar com você. Meu irmão, Deus falou com você, Deus não falou comigo. Eu não estou te perguntando se Deus falou com você. Eu estou te informando que eu vou casar com você. Pá! 3 dias de jejum. Gente, jejum não casa ninguém não, viu? Eu sei disso. Mas eu estava desesperada. Sabe por quê? Porque havia 5 anos que nos dias bons e nos dias maus, todas as manhãs, eu olhava no espelho e eu dizia: Senhor, hoje é para chorar, mas a tua palavra diz que eu sou joia rara. Senhor, hoje eu estou para rir, mas a tua palavra diz que eu sou joia rara. E quando ele disse que Deus daria para ele uma joia rara, eu falei: Deus, só eu sei disso. Não era que eu era melhor do que ele, era o código que eu tinha com Deus. Passei 3 dias de jejum sem água, irmã, desesperada lá naquela chácara. No 3º dia, 10 horas da manhã, o Senhor disse para mim assim. Falei: Senhor, fala comigo. Deus, sou. Está disposta a pagar o preço para ser feliz?
Deus é o Senhor. O que o senhor está falando? Você está disposta a pagar o preço que vão dizer para ser feliz? Se o Senhor me confirmar isso, abrir a palavra, Daniel 10. Não temas, homem muito amado. Está na hora de deixar a bagagem velha. Está na hora de deixar a história velha. Está na hora de deixar as culpas e frustrações velhas. O que diz e deixa de dizer. Está na hora de aliviar a bagagem, fazer coisa nova. Porque eu te amo. Queridos, tinha telefone do homem, não. Liguei para um amigo que tinha. Liguei para ele e falei, irmão, vem na minha casa. 6 minutos ele estava lá. O que você quer, missionário? 7 dias de jejum, meu filho. Eu vou fazer de meia-noite às 6 da tarde. Você se vira porque você trabalha. Não vem me ver, não vem me consultar, não liga para mim, não pergunta sobre nada. Está entendido? Senhora, 7 dias, 4º dia. Chegou um missionário lá em casa, que era amigo, que me deu o telefone do irmão. Eu estou desesperada, Marcos. Porque eu estou com um sentimento aqui dentro que eu não sei explicar para um homem que eu não sei nem a cara dele direito. Estou com medo de quebrar o voto que eu pedi para ele não me ver. E eu estou doida para ver quem que é esse homem, gente. A semana longa. Parecia 7 anos. Quando foi domingo, me arrumei toda. Fui para o altar, estou pregando. Chega meu príncipe de blusa branca e calça jeans. Eu olhei para aquele homem gordinho e vi ele magro. Aquele homem meio carequinha, cabeludo. E eu vi o cavalo branco e vi o vento jorrando no cabelo dele. O óculos era um charme. E quando terminou o culto, foi eu, Marquinhos e ele, porque eu não podia andar sem ele, né? Eu sei que eu estou passando o horário, mas vocês estão gostando, não estão? Estou terminando. E ele disse, querida Andréia, missionária, posso pedir um favor? Falei, pode. Nunca mais faça isso comigo, porque eu não vivo sem você. Não pede para ficar longe de mim. Eu falei, nem eu. 2 meses e 5 dias depois eu estava casada. Deus mudou a história. 2 meses depois, ganhei um presente do gerente da concessionária. Não era o carro vermelho. Era quem trabalhava lá dentro. Era o meu marido. Ganhei um carro de presente, fui tirar a carta. Que cor o carro? Só que ele não sabia não, viu? 6 meses depois eu estou no altar da igreja, pregando sobre o tempo novo. E Deus disse para mim, psicologia. Gritei para a igreja, Deus falou um trem aqui comigo. Vou prestar vestibular. Prestei. 21 anos sem estudar. Para resumir, me formei junto com o pastor agora. Sou psicóloga, já estou na pós-graduação. Minha casa não é perfeita, mas é saudável. Ele é uma bênção. Meu marido é uma bênção, investidor do meu ministério. Porque um dia, queridos, mesmo as pessoas me criticando porque eu não tinha acesso ao meu ex-marido, eu fiz um vídeo e mandei para ele, porque eu não podia ir pessoalmente, liberando ele, perdoando de tudo que ele me fez. Vá ser feliz, porque eu quero ser feliz. O Senhor vai fazer uma coisa nova. Pode passar, Beth? Eu já terminei. Alguém dá para ver alguma semelhança ali? A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Eu não estou falando de aparência física. Eu estou falando que o Senhor nos fez para ser mulheres felizes. Sou eu, gente. A foto do meio eu tinha 20 anos. A de cá eu tinha 24. E a de cá eu tinha 24. Eu tenho 44. Meu marido me fez um bem ou não fez? Passa aí, Beth. Esse é meu marido. Pode apertar. Eis que eu faço uma coisa nova. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para o seu coração nessa noite.
Eu não sei se você está presa na sua necessaire. Eu não sei se sua necessaire está presa dentro da sua mochila. Ou se tudo isso ainda continua dentro da sua mala. Mas se você crer, o Senhor vai quebrar as correntes hoje do passado. E vai fazer coisas novas. Vai te dar autoestima. Vai acrescentar a autoestima que você já tem. Porque nós vamos orar umas pelas outras. Amém? Pode passar, Beth. Você pode inclinar a sua cabeça. Permita-se uma história nova. Permita-se um tempo novo. Permita-se reconstruir, recomeçar algo no seu casamento, com o seu filho. Perdoa se ele não supriu a sua expectativa como você esperava. A sua expectativa e esperança tem que ser posta no Senhor. Eu vou orar por você e você vai orar por mim. Senhor, eu quero te louvar por esta noite. Eu quero te adorar. Porque aqui não foi feito, Senhor, um teatro. Aqui não foi feito, Pai, e nem colocado palavra para comover ninguém. Aqui foi contado história real de um Deus que escreve a nossa história e não se intimida diante das folhas que nós queremos arrancar. A tua palavra diz que para cada vergonha haverá dupla honra. A tua palavra diz que já passou as coisas. O Senhor está fazendo coisa nova. A tua palavra diz que o fardo do Senhor é leve. A bagagem é leve. E eu tenho certeza, Senhor, que nesta noite, que o Senhor preparou para nós, o Senhor vai começar um novo mover neste lugar, no sentido, Senhor, de nós, como mulheres, olharmos para nós. Podemos ser mães, podemos ser esposa, podemos cuidar do marido, podemos muito mais cuidar do outro, cuidar da tua obra. Mas primeiro vamos cuidar de nós, porque nós somos o templo do teu Espírito. E o Senhor nos chamou para sermos cabeça e não cauda. Nós não vamos ficar, Senhor, mendigando atenção, mendigando um olhar, mendigando um toque. Porque o Senhor já olhou para nós, já nos tocou, já curou as nossas hemorragias, as nossas feridas internas. E está dizendo, estou te dando um novo tempo. E nós precisamos renovar a nossa mente para viver esse novo. Senão estaremos no novo vivendo velho. E o Senhor não coloca vinho novo em odre velho. Obrigado, Pai. Porque estamos dispostos a abrir a mochila, abrir a necessaire, abrir a mala, abrir tudo, tirar tudo, refazer. Ou não. Só colocar o que vale a pena ali dentro. Obrigado por cada mulher. Obrigado por essa igreja. Obrigado por cada vida. Eu te louvo, Senhor, porque há promessas do Senhor grandes para nós. E o Senhor vai fazer, já está fazendo e continuará fazendo uma coisa nova. Eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.